Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, eu não ia gravar esse vídeo aqui não resposta para o Vander, né? Mas como eu não tenho esse conteúdo aqui no canal e eu pedi autorização hoje para o professor Fábio Sabino. Vander, se você não conhece, professor Fábio Sabino, professor de hebraico, grego, fala aramaico, inglês, japonês, né? E o cara manja muito, tem vários livros publicados, já está há anos. E esse conteúdo que eu vou trazer para você, o Vander, ele já refutava há 7 anos atrás, que esse vídeo aqui, que está no canal dele, já está há 7 anos no canal. E hoje na live, que eu estava, na aula que ele estava dando hoje, perguntas e respostas, apresentando um novo livro dele, A Origem do Gênesis, ele refutando o Gênesis, que o Gênesis não é judaico, não é original, tudo mais. Se você quiser aprender um pouco, né, de Bíblia, Vander, eu te aconselho a ir lá no canal do professor Fábio Sabino. O cara é gabaritado. Então vamos lá. Vander fez o seguinte, ó, com ironia, né? Depois os crentes falam que eles ficam ironizando a fé da gente e tudo mais. Mas olha aqui o crente aqui. Ele só usou o termo ateia. Oi, aí turminha ateia, porque a vontade dele é xingar um palavrão a gente, né? Detalhe, isso daí não é nenhum xingamento pra gente. Ateu quer dizer não crer em Deus. Ainda mais o Deus da Bíblia, que é um comédia, né? Então vamos lá. Ele diz assim: depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Ele cita Oséias 6:2, achando que vai comprovar Jesus ali em Oséias. Só tem um problema, Vander. Eu vou trazer aqui o vídeo do professor Fábio Sabino e ele vai mostrar que até o termo ali, ressuscitar, não é ressuscitação de mortos. É um termo adulterado na tradução, porque se você não sabe, a Bíblia não foi escrita em português como você citou aqui. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e o Novo Testamento em grego. Então, você comete vários equívocos, mistura aqui Antigo Testamento, que você denegriu a imagem ontem nos comentários aqui, né? Tem até um rapaz ali que eu estava vendo agora, estava refutando você, dizendo assim: ontem você falou mal do Antigo Testamento e agora você está usando Oséias, Antigo Testamento, para poder estabelecer Jesus. E aí, como explica isso aí para mim? Aí ele fala assim: e aí, turminha ateia, aqui é sobre a ressurreição de Cristo. Não é. Primeiro que tinha que ter um nome ali, Jesus de Nazaré ou Jesus Cristo, para que fosse uma profecia, né? Mas não é. Ele diz que quando ele ressuscitou, os espíritos dos que creram também ressuscitaram com ele. Olha para você ver a grande besteira e a mistureba. Ele usa Oséias, ele usa Paulo, ele vai misturando. Ele mistura os evangelhos, ele faz uma mistureba. Normal de crente que usa um texto isolados para estabelecer a fé que ele tem. Mas vamos lá. Eu vou trazer então o vídeo completo aqui. Só tirei uns pedaços que não tinha nada a ver, comentários que ele fez desconexo com o conteúdo. Mas se vocês quiserem ir buscar lá, coloca lá, Fábio Sabino, Oséias. Aí tá 10 minutos. O corte que eu fiz deu 9. Então eu vou trazer para vocês aí. O professor vai explicar. Eu tô sem tempo para explicar, porque eu tenho outros vídeos atrasados para eu explicar, porque crentaiada dá um trabalho para a gente, que a gente tem que ficar refutando aquilo que eles ficam pregando isoladamente, igual o Vander, né? Então, fica aí com o professor, com a aula do professor Fábio Sabino. Fica aí. Quando eu faço um vídeo que eu analiso um texto, não utilizando fé, que eu não faço isso, algumas pessoas tentam me argumentar citando versículos. O que acontece? Elas não explicam. Aí eu vou explicar o versículo, aí após a explicação a pessoa vai lá e pega outro. Aí eu vou explicar aquele, aí daqui a pouco acaba os versículos, para a pessoa achando que citar versículo vai me refutar. Bom, lógico que não. Aí quando acaba os versículos, sabe o que acontece? Aí a pessoa começa: é um herege, é um falso profeta. Olha, gente, se você não tiver condições ou capacidade, que eu acredito que você, crente, deveria ter, ainda mais os pentecostais, porque tem o Espírito Santo, tem Jesus, tem Deus, tem a Bíblia, tem tudo, deveria ter muito mais capacidade do que eu, mas pelo visto não é o que vem acontecendo. Bom, então o que acontece é isso. Então, se você não tiver condições de argumentar no campo da razão, dos fundamentos, então não apele para o outro lado, fica feio para você que diz ser cristão, entendeu?
Oséias 6,2 se aplica à ressurreição de Jesus? Todo mundo utilizou. Agora eu vou provar para vocês que também não. Oséias 6,2 não se aplica à ressurreição de Jesus. Diz assim Oséias 6,2. Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Ó, vinde, tornemos, plural, para o Senhor, porque ele despedaçou. Despedaçou quem? A nação. E nos, olha o pronome aqui, e nos sarará. Isso é o versículo 1. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos, olha o pronome aqui de novo, dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Plural. Só que em português já tira essa ideologia que Oséias 6,2 se aplica à ressurreição ao terceiro dia de Jesus. Esquece, só no português já define tudo. Mas aí, né, como para alguns não é o suficiente, né? Aí eu peguei em português e no hebraico, não vou ler para não tomar muito tempo. Se alguém questionar se eu sei hebraico ou não, tem mais de 500 vídeos no YouTube, só procurar. Aí eu grifei aqui, selecionei alguns vocábulos em cores. O pronome pessoal ru é enfático. O pronome pessoal ru é enfático, tá? Que é ele. A conjunção que tá aqui, ó, que seria pois ele, que aqui está porque ele. Tá? Uma conjunção coordenativa e explicativa ao português, tá? O hebraico traz uma conjunção no sentido, ó, tem aqui a força condicional, ou seja, se é ele quem despedaçou, então ele deve curar. Essa é o que a conjunção vai informar, tá certo? O costume de traduzir a partícula aqui no sentido de por causa de ou porque dificilmente se adequa ao contexto, uma vez que sugere erradamente um motivo para arrependimento. A partícula governa as duas cláusulas paralelas que seguem, aquele que despedaçou e aquele que feriu. Então a conjunção serve para isso. Os 2 verbos que está em hebraico, vamos pegar aqui, ó, então você vê, ó, o verbo que é sarará e ligará, está aqui em hebraico que eu coloquei, expressam a garantia de uma solução. Então, eles vão garantir uma solução. A colocação de um numeral, que é 2 ou 3, conforme vocês acreditam aí que se refere a Jesus, né? A colocação de um numeral com a sentença, que é a expressão, que é o versículo em si, é um dispositivo retórico, utilizado em provérbios numéricos para expressar um número que não seja preciso, não é uma numeração precisa, tá? Para o senhor entender o que é uma retórica. Ou seja, não pode ser exatamente especificado. A sentença com numeração quer apenas demonstrar que é necessário um curto período de tempo para o processo de cicatrização. Cicatrização deveria ser o que? A cura. Tá? É apenas isso que vai expressar a questão do numeral. Aí eu pego a questão do verbo viver, que é raiar. O verbo é atestado no tronco piel, existem vários troncos verbais no hebraico. O tronco car denota a vida, mas no sentido específico de restaurar. O tronco piel, nesse contexto aí de Oséias e também no contexto de Salmo 41:3, denota a causa de recuperação, ou seja, a restauração da saúde. O outro verbo, que é o verbo, deixa eu ampliar aqui para ver qual verbo é esse. O verbo yekimeno, tá? Yekimenu. Ok, deu para mim ver, beleza. Yekimenu literalmente tem um significado de vai levantar-nos a subir. Isto é, de nossas camas doentes, não significado de ressuscitará. Então, quando a pessoa vê lá e ressuscitará, né? Ressuscitará, desculpe, mas dentro do hebraico o vocábulo não tem o sentido de ressuscitar, mas o sentido de vai levar-nos a subir. Da onde? Das camas doentes. Essa é a aplicação. Então, ressuscitará, você pode esquecer essa questão de ressuscitará, tá? Depois eu vou falar de onde vem o vocábulo ressuscitará, do hebraico que não é, tá? Pode esquecer. Bom, vamos lá? De onde veio a questão da ressurreição? De onde que veio? Do Targum. O Targum diz assim, ó, ele nos fará viver para os dias do conforto que virão, eu já traduzi, tá? No dia da ressurreição dos mortos, ele nos levantará e viveremos diante dele. Vamos explicar a questão do Targum? Depois você adquire os bolsos lá no site melhor, tá? É do Targum que vem a interpretação da ressurreição dentre os mortos. Sem dúvida, essa interpretação tem suas raízes no Antigo Testamento, no entendimento comum das doenças e da recuperação em que os doentes se pensava que estavam na beira da morte e excluídos da presença do Senhor. Agora eu pergunto, Jesus estava doente, né? Pô, gente. Mesmo que eu queira espiritualizar, pelo amor de Deus, não tem como. Então, dentro do hebraico, esquece. O comentário da ressurreição vem do Targum, tá certo? Bom, fora isso, quem outro que colocou também? Tertuliano. Tertuliano traz uma expressão em uma de suas obras. Vou passar aqui depois se adquirir os bolsos, vou ler só o comentário. Na verdade, nem o Novo Testamento, nem os primeiros pais das igrejas citam o versículo de Oséias como uma prova da ressurreição de Jesus no terceiro dia, tá?
Todas essas interpretações representam desenvolvimentos posteriores na aplicação e utilização deste versículo. Mas esse versículo não constitui elementos comprobatórios de uma ressurreição de Jesus ao terceiro dia, porque nunca foi a intenção do autor original. O autor original nunca pensou nisso. Resumo. Primeiro, os verbos no imperfeito do versículo primeiro são a garantia expressa da esperança, tá certo? Como no verso anterior, a cura que é retratada é sem dúvida, o vocabulário atesta isso. Tanto que há paralelos no aramaico apócrifo do Gênesis, bem como em textos acadianos, que indicam que os termos como viver e surgir ou levantar, que seria no caso a ressurreição que está no português aí, que está errado, tá? São usados da recuperação de enfermos. Então o contexto, até nas línguas semíticas, muito bem claro sobre isso. Tem nada a ver com ressurreição. Os versículos então expressam a confiança na capacidade do Senhor, pronto para efetuar a cura daqueles que se voltam para Ele em arrependimento e humildade. E para encerrar, a referência ao tempo e o número de dias, 2 ou 3 dias, faz parte da expressão de esperança. Os dois numerais são encontrados frequentemente em frases indicadoras de escassez. Em 2 Reis 25, Ezequias é prometido que após a sua cura, ele iria subir no terceiro dia para o templo do Senhor, isto é, levantaria do seu leito e seria capaz de entrar na presença do Senhor em ação de graça. Aí a gente vai pegar até esse texto aqui, para ir. Então Ezequias era a figura de Jesus. Meu Deus, que absurdo. A frase reflete um dispositivo retórico, como já falei, o sentido de um curto espaço de tempo. É isso que quer significar 2 e 3 dias, tá? O processo de cura será completo e o doente vai se levantar para viver o resto da sua vida. A imagem da cura da doença é aplicada metaforicamente para a nação ou todo de Israel, que, devastados pelo infortúnio, serão capazes de ser arrependidos da restauração rápida da saúde pela ação de Deus, tá certo? Então esse texto de Oséias aqui, 6:2, não se aplica nada à ressurreição, ao terceiro dia de Jesus, quem estava utilizando. Está aí a refutação com documentação, referências bibliográficas estão todas aí inseridas, tá? Que anotei. E aí eu aguardo agora qual o próximo. Agora eu vou fazer o vídeo de Jonas, será? 3 dias e 3 noites também se aplica a ressurreição de Jesus? Vamos ver? Então, daqui a pouco vou estar subindo esse aí do Jonas. Então, até a próxima. Um abraço. Não esqueça de adquirir esse esboço no site, lá no www.professorfabiosabino.com.br. Sucesso a todos vocês. Até a próxima e tchau, tchau.